Olá, boa noite. Hoje a gente vai falar sobre um tema específico do livro de Física 2, Young Fredman, 12ª edição. O tema que eu escolhi foi gravitação universal. Esse é um tema muito interessante porque ele explica desde o peso que a gente sente até sobre o movimento de outros planetas ou satélites. Então, ele é um tema muito importante para a física. E hoje a gente vai falar sobre ele. Para dar início à nossa apresentação sobre gravitação universal, vamos pensar o seguinte: por que que a Lua não cai sobre a Terra, já que ela está girando ao redor do nosso planeta? Isso acontece porque há uma força que está atuando sobre a Lua e sobre a Terra que impede com que isso aconteça. Ou seja, é um fenômeno que acontece, que é a gravidade, que Newton conseguiu compreender e conseguiu explicar esse fenômeno através de uma lei, que a gente vai ver a seguir. E isso foi muito importante porque, graças a essa lei, a gente conseguiu desvendar várias coisas e entender como muitas coisas funcionam, que é graças à gravidade. Então, se a gente for pensar por que que a Lua não cai sobre a Terra, a gente tem que pensar que a Lua, ela realmente ela está caindo sobre a Terra. Entretanto, a sua velocidade ela é tão grande que ela não atinge. E além disso, ela está girando horizontalmente. Isso então faz com que ela não caia sobre a Terra, seja um dos fatores com que faça com que ela não caia sobre a Terra. Ou seja, ao mesmo tempo que ela está caindo sobre a Terra, a sua velocidade e sua forma de girar horizontalmente, e além da atração da gravidade que a Terra faz sobre ela, puxando ela para o centro, mas como sua velocidade é muito alta e como ela está girando horizontalmente, isso faz com que ela tenta cair, mas ela erra. E isso faz com que ela fique nesse ciclo infinito, onde ela é atraída, entretanto, ela sempre erra, ou seja, ela não cai sobre a Terra. Então, esse seria um explicamento do porquê a Lua não cai sobre a Terra. Então, está dependendo da gravidade, da velocidade que a Lua está girando e do jeito que ela está girando, porque ela está girando horizontalmente. Então, esses são três fatores que faz com que ela não caia sobre a Terra. Então, o que que essa lei diz? Essa lei diz que a força de atração gravitacional entre duas massas, ela é diretamente proporcional ao produto das massas inversamente proporcional ao quadrado da distância entre os centros de massas. Ou seja, massa atrai massa. Então, a gente vai ver ali, na fórmula, como isso é explicado. Então, aqui, de maneira prática, a gente tem a formulazinha da lei da gravitação universal, onde o Fg representa a nossa força da gravidade, o m representa a massa, que é dada em quilos, a massa do corpo um e a massa do corpo 2, ambas dadas em quilos. Ah, esqueci de falar, a força da gravidade ela é dada em newtons. Tem alguns livros que representam com a letra R e outros com a letra D, que seria a distância entre os centros de cada corpo, ou seja, e também isso elevado ao quadrado. E o G, que é é uma constante universal da gravidade, ela equivale a 6,67 vezes 10 a menos 11 newtons por metro quadrado por quilo ao quadrado.
E o R, eu não sei se eu falei, mas ele é dado em metros também. Aqui também a gente tem a fórmula do campo gravitacional, ou também conhecida como fórmula da gravidade dos astros, que ela vai medir essa força gravitacional do corpo na superfície. Ela é dada pela letra G, que quer dizer que a gravidade, que é igual ao Gzão grandinho aí, que representa a constante universal, que é aquele número que eu falei no slide passado. O M também é a massa, e o R também, ou D, pode aparecer também, que é a distância entre os centros desses astros elevado ao quadrado. As duas formas são meio parecidas, e eu trouxe também algumas curiosidades aqui é, sobre a gravitação universal. E uma delas é que a Lua, ela está se afastando 3,8 centímetros por ano da Terra. É, isso é algo meio que preocupante, né? Mas faz parte. Também nós temos que o peso na Lua é um sexto do nosso peso na Terra. Ou seja, aqui a gente tem um peso, mas na Lua a gente teria outro peso, que seria um sexto do nosso peso na Terra. A gente pode pensar assim. A gente pode pensar assim. Se eu peso aqui na Terra 68 quilos, na Lua eu teria um peso um sexto menor do que o meu na Terra. Ou seja, eu pesaria algo em cerca de 11,3 quilos. Ou seja, é um peso muito menor do que o meu peso na Terra. Newton, ele foi importante, né, muito importante para essa lei, porque foi ele quem desenvolveu a lei da gravitação, e ele desenvolveu isso sem saber o valor do nosso Gzão, que é a constante gravitacional. Ou seja, ele desenvolveu toda essa lei sem saber o valor real desse G, que é algo impressionante. E outra curiosidade que eu trouxe é que se a Terra tivesse metade do raio, mas mesma massa, o peso dobraria, porque o campo aumenta. Então essas são as curiosidades que eu trouxe, né, sobre a gravidade. E agora eu trouxe um exercício. Agora no próximo slide eu vou passar um exercício sobre aplicando a lei que foi mostrada durante a aula. Então eu trouxe um exercício aqui sobre a gravitação universal. Então o exercício diz: uma menina de 16 anos tem uma massa de 56 quilos. Calcule qual que é a força que a Lua exerce sobre a menina quando ela está diretamente sobre ela a uma distância de 340 mil quilômetros. Então, agora no próximo slide a gente vai resolver esse exercício. Então, eu trouxe o exercício aqui, eu resolvi aqui no meu caderno. Então, a gente tem que a força gravitacional é que a gente está procurando, o nosso Gzão, que é a constante da gravidade, que a gente tem aqui, que é um valor fixo, e equivale a 6,67 vezes 10 a menos 11 newtons por metro ao quadrado por quilo ao quadrado. A massa 1, que é a massa da menina, que equivale a 56 quilos. A massa 2, que é a massa da Lua, esse dado eu peguei na internet, que equivale a 7,35 vezes 10 a 22 quilos. Esse é a massa da Lua. E o raio, ou a distância, que é a distância entre os centros, né, o centro da Terra e o centro da Lua, que equivale a 340 mil quilômetros. Entretanto, esse valor em quilômetros, lembrando que a gente tem que transformar eles para metros. Então, convertendo, a gente acha um valor de 3,4 vezes 10 oitava metros. Então, jogando esses valores na nossa formulazinha, bem simples,
Então a gente vai ter que a força gravitacional vai ser igual a constante vezes o valor do peso da menina, massa 1, 56, vezes a massa 2, que é a nossa massa da Lua, dividido pelo a distância entre os centros da Terra e da Lua, que equivale a 3,4 vezes 10 à oitava metros. Fazendo esse cálculo, a gente vai chegar num valor da força gravitacional de 805 newtons. Para ficar um valor melhor, assim, de entender, a gente colocou em notação científica que deu 8,05 vezes 10 elevado a 2 newtons. Ou seja, é um valor considerável. Então, esse valor então, o resultado que a gente obteve lá no exercício é o valor que a Lua atua sobre a menina. E aqui, para concluir, eu trouxe que a gravidade, então, ela está agindo sobre todo tipo de massa. Então, onde tem massa, há gravidade agindo. E a lei que a gente viu, ela vai depender sempre da massa e da distância. Ou seja, essa lei só vai funcionar dependendo da massa e da distância. É, então, essa lei ela foi importante e é fundamental porque ela vai explicar desde uma massa caindo até o movimento dos planetas. Então, essa lei é muito importante por causa disso. Ela vai explicar todo tipo de coisa que envolve gravidade. Que a gravidade praticamente está em tudo que a gente conhece. E o conceito de campo, então, ele permite entender o peso, órbitas e energia gravitacional. E aqui estão as referências que eu usei. Eu tirei do livro de Young Friedman, segunda edição, 12ª edição, do livro de Termodinâmica em Ondas. Então, essa foi a aula sobre gravitação universal, uma aula bem rápida e simples. Focando mais, eu foquei mais na fórmula e no conceito básico. E também trouxe essas curiosidades, né, que eu achei importante. E o exercício foi importante também para a gente entender um pouquinho mais sobre como essa lei é aplicada. Então é isso, obrigado. Não sei nem quanto tempo.